Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta quinta-feira. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro, todas as notícias que estão movimentando o nosso Ibovespa e também movimentando aqui todas as notícias de economia política e, claro, de mercado financeiro. A gente vai trazer todas as repercussões aqui com o nosso time. Eu vou bater um papo com o Alan Gani, que também está aqui conosco, sobre o pedido de recuperação das Americanas, recuperação judicial. Saiu um fato relevante agora há pouco, a empresa dizendo que entrou com pedido de recuperação judicial. Mais cedo, a gente já tinha comentado essa situação, falando que a Americanas havia soltado um comunicado ao mercado, dizendo que diante da constatação de uma disponibilidade financeira, dinheiro em caixa de 800 milhões de reais, era muito provável que a empresa entrasse com pedido de recuperação judicial nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. E foi exatamente isso que aconteceu. A empresa divulgou agora há pouco um fato relevante, dizendo que entrou com o pedido de recuperação judicial. E eu tomo a liberdade aqui até de trazer alguns pontos importantes sobre essa recuperação judicial. A varejista cita, a queda de 80% no valor das ações. A Americana cita também a dificuldade na antecipação de todos os recebíveis, falando que essa falta de antecipação de 3 bilhões de reais que já estava previstos entrarem no caixa da companhia, mas não entraram. Essa falta aí drenou 3 bilhões de reais do caixa da varejista. Disse ainda que a empresa reitera que a dívida total somada é da casa de 40 bilhões de reais. Diz que todo o seu caixa vem sendo tragado por bancos e nessa comunicação ao mercado diz que o risco de absoluto aniquilamento do caixa. A empresa cita ainda 16.300 credores e pediu 48 horas para apresentar a lista de todos eles. Essa recuperação judicial, pedido de recuperação judicial, foi feito na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. As negociações com as ações ficaram suspensas diante da divulgação do fato relevante e a B3 colocou também a ação em leilão até as 2 horas e 26 minutos. Para a gente ter uma ideia, a ação estava sendo cotada a R$ 1,31, que já acumulava uma queda de 24,71% neste pregão de hoje. E aí, em leilão ainda, as ações de Americanas seguem em queda de 0,76% durante esse leilão. R$ 1,30, a empresa que está aí com bastante dificuldade, trazendo essa questão aí sobre Americanas. Tem uma última informação, que esse pedido de recuperação judicial das Americanas paralisa completamente a negociação que havia entre a varejista e os bancos credores. A gente lembra, os principais bancos credores, Bradesco, Santander, BTG, Itaú, e Banco do Brasil também tem crédito ali a ser recuperado com a varejista Americanas. Bom, esse é o ambiente que a gente começa o nosso BMC Market de hoje. Inclusive, Alan Gani chegando por aqui, eu quero já começar esse nosso bate-papo. Gani, muito boa tarde para você, falando que não é nenhuma novidade esse pedido de recuperação judicial, a empresa já estava em vias de tomar essa decisão. Não é nenhuma novidade, vamos ver o desenrolar daqui para frente. Foi um pedido, vamos ver se ele vai ser acatado, Porque você também tem uma lei que, quando envolve uma fraude contábil, pode ser que o pedido não seja acatado. Quem vai decidir se houve ou não fraude e o pedido deve ser ou não acatado vai ser a justiça, vai ser um juiz, tá? A partir desse momento, a empresa ela passa a ter ali 60 dias, para apresentar uma proposta juntamente com os credores da empresa. Apresentar se essa proposta ela é viável, um plano de recuperação. E, nesse período, as dívidas são
suspensas. Né? Então dá um fôlego ali para a empresa. Quem vai decidir se o plano é viável ou não serão os credores, os principais credores, por meio de uma assembleia. Por isso que tem que ser um plano aí muito bem feito por parte da empresa. A partir do momento, se os credores aceitarem, Filipão, aí a empresa tem mais ou menos 1 ano e meio para sair dessa situação e conseguir aí pagar os credores, né? Pode ser uma renegociação de dívida, pode ser um alongamento do prazo, pode ser um desconto sobre as dívidas, mas, de novo, quem decide vai ser os credores, né? Nesse período também é nomeado um administrador, né, que vai ver se todas as propostas estão sendo cumpridas, né? Pode ser um escritório de advocacia, pode ser alguém do direito, enfim, algum representante aí dos credores também, né? Então é importante dizer essa etapa. Primeiro, vamos ver se a justiça acata. Depois, apresenta-se um plano. A partir aí tem um período de 60 dias, dívidas congeladas, pagamento de dívidas. Quem vai decidir se esse plano vai ser acatado ou não serão os próprios credores. Pois é, Ogani, é uma questão que a gente está de olho aqui, né, já desde a semana passada, nos desdobramentos, né? E essa iminência da recuperação judicial acabou se dando porque, segundo a empresa, a justiça determinou que os bancos pudessem reter os valores que a empresa tinha nas instituições financeiras. Houve toda uma manobra jurídica da Americanas para não pagar os credores, eles entraram com um pedido, a justiça deu ok. Os bancos, né, sabendo que iriam não ter esse dinheiro, que já que é o risco sacado, né, a instituição financeira faz um financiamento para o fornecedor, os bancos preocupados com essa situação de terem o dinheiro retirado da instituição financeira para a empresa recompor o caixa ali, entraram com uma medida para que esse dinheiro ficasse nos bancos. E aí a justiça foi lá, primeiramente não aceitou e depois aceitou. Então a Americanas se viu ali com um caixa muito pequeno para poder fazer as suas operações. Segundo a empresa, 800 milhões de reais, um caixa que estava previsto ali com alguns recebíveis de 8 bilhões praticamente. Agora foi para 800 milhões. Muito pouco para o giro financeiro que a empresa precisa, né? Ainda mais no varejo. Diz ali que dava para pagar 4 meses de salários dos funcionários, mas também os credores, né? Também não pagaria. É uma situação, além de judicializada, é uma questão importante para a empresa conseguir andar com as próprias pernas também, né, Gani? Exatamente, né? O caixa é fundamental, né? Você ter esse fôlego, você ter liquidez, né? É fundamental, ainda mais numa empresa do tamanho, do porte das lojas americanas, né? O que mata uma empresa é justamente essa falta de liquidez. Ela pode até ter ativos, mas será que esses ativos conseguem virar dinheiro, né, rapidamente e pagar aí os credores? Porque justamente esse é o risco, é os credores entrarem na justiça e falarem não, nós queremos aqui o pagamento que honre os débitos. E aí a empresa fica sem dinheiro, né? Como aconteceu. Então é exatamente isso, a empresa fica sem dinheiro, não consegue pagar o funcionário, matou a empresa, né? Não vai pagar funcionário, não paga fornecedor, acabou a empresa, né? Então vamos ver como é que vai ser esse desenrolar agora da história, se talvez, eu acredito que a justiça deva acatar o pedido, até pelo tamanho da empresa, tentar uma chance aí, mas o ponto é como é que vai ser o plano de recuperação. É isso que vai ser muito importante, porque é uma situação muito delicada da empresa. Se não for aceito pelos credores, aí passa a vender todos os ativos da empresa. Ô Gani, a gente estava discutindo bastante, né, a respeito do próprio balanço da empresa, os analistas que acompanham a empresa e tudo mais. Um dos pontos levantados é a questão de quanto recebíveis da empresa podem se transformar em caixa ou se transformar em dinheiro rapidamente.
Agora, eu estava lendo algumas pessoas que são a par do assunto, elas estavam dizendo que a Americanas tinha cerca de 3 bilhões ali em recebíveis, né? Ou seja, de cartão de crédito, enfim, que acabaram não entrando no caixa, justamente por conta dessas decisões judiciais e por conta de todo esse litígio, desse imbróglio com os bancos e tudo mais. Isso acaba sendo uma coisa ruim para a empresa, mas também que precisa ficar de olho, quem analisa as empresas, de achar que, de repente, um recebível pode entrar rapidamente no caixa. Se acontece qualquer coisa, você não tem esse dinheiro, né? Não necessariamente. Qual que é o perigo ou, de repente, o alerta que precisa ter nessas situações específicas, Gani, de achar que tem um dinheiro disponível por isso que, e de uma hora para outra não tem? Quando a gente analisa uma empresa, você tem diversos indicadores, né? Então, justamente, você pode fazer assim, um índice de liquidez geral. Se você olhar, você vai falar, olha, eu tenho aqui os ativos circulantes dividido pelos passivos circulantes. Quer dizer, aquele passivo de curto prazo menor do que 1 ano e o ativo menor do que 1 ano. Mas como você bem falou, tem gente, eu gosto muito, falando, deixa eu ver um índice de liquidez seca, né? Que eu quero simplesmente ver o que eu tenho de caixa e aplicações financeiras. Eu tiro, por exemplo, os estoques, né? E o contas a receber, liquidez imediata, assim, né? Então, eu tiro estoques e contas a receber da conta, né? Para saber o que eu tenho ali de ativo com uma capacidade de conversão em caixa rapidamente. Que aplicações financeiras pode ser e o próprio caixa. Então, acho que vale a pena olhar não só o índice de liquidez geral, né, o índice de liquidez, aí ativo circulante, passivo circulante, mas também olhar o índice de liquidez excluindo tanto os estoques quanto contas a receber, porque não necessariamente vai se transformar em caixa rapidamente, né? Ou não necessariamente se transforma em caixa. Então, acho que vale a pena olhar aí nessas circunstâncias o caixa mesmo. Por isso que o investidor, ele olha muito quanto que tem de caixa, quanto tem de dinheiro sobrando, né, a empresa. Mas tem diferença, Gani, do caixa livre, disponível e caixa imobilizado, por exemplo? Por exemplo, porque teoricamente, numa conta que você acha, tem 3 bi de recebível, coloca no caixa, mas não é caixa, né? Não está disponível. Aí você pode falar caixa operacional, mas quando a gente fala em caixa é o dinheiro mesmo, disponível. Você pode pegar hoje e gastar se você quiser. Isso. Tenho lá, tá líquido. Livre. É líquido, tá. Outra questão aí, você falou, né, Gani, muito bem sobre os próximos passos da recuperação judicial e a gente já começa a pensar e fazer umas contas, evidentemente, sobre ativos que a empresa pode se desfazer. A empresa Americanas, que tem, né, alguns ativos, a gente falou recentemente sobre Natural da Terra, sobre a Vem Conveniência, que é uma joint venture com a Vibra, e essas duas empresas poderiam ser as primeiras ali a serem vendidas ou serem negociadas para poder tentar fazer um caixa ali, né? Talvez se desfazer desses ativos seja um primeiro passo ali, seja uma primeira manifestação da Americanas para começar a colocar a casa em ordem, ou de repente é uma coisa, talvez seja uma coisa mais do ponto de vista contábil, de achar uma maneira de fazer uma capitalização sem precisar se desfazer dos ativos? Não, eu acho que passa aí em algum momento por se desfazer de alguns ativos, algum alongamento do prazo de dívida, eu acho que vai ser por aí. Olha, a gente vende os ativos a curto prazo, tem um caixa, né, para gerar caixa, e também uma garantia, né, e tenta também ao mesmo tempo alongar essas dívidas, o pagamento dessas dívidas. Olha, vou continuar pagando, mas me dá um prazo maior e algum desconto também talvez algum desconto sobre o valor das dívidas. Acho difícil o credor aceitar isso. Agora, vendendo os ativos, gerando esse caixa e alongando o prazo, acho que pode ser aí alguma saída, né, na qual o credor aceite. O Rui das Neves levantou aqui no chat uma colocação bastante importante, interessante, falou, quer dizer, não há um interesse também do mercado, da sociedade, para a falência da empresa, entendeu?
Eu acho que também aí nem também dos próprios credores. Então eu acho que a venda de ativos e o alongamento do prazo das dívidas seja alguma solução intermediária e razoável para os credores aceitarem. Mas vamos ver, né? Quem vai decidir aí são os próprios credores. Pois é, até porque no fato relevante, né, Gani, falando da recuperação judicial, estava lendo a íntegra aqui, é um fato relevante, 2 páginas, né, não é muito, mas tem bastante coisa. Diz que a empresa tem 53 milhões de clientes, tem muita gente envolvida nessa operação e por parte de fornecedores, por parte de trabalhadores também, tem muita gente envolvida, né, na Americanas. Então, por esse aspecto também, não seria de interesse da sociedade que uma empresa fechasse. Mas também tem um outro lado, né, Gani? A gente discutiu isso bastante também na questão da própria, depois do âmbito da Operação Lava Jato e tudo mais, que as construtoras acabaram basicamente falindo, grandes construtoras, né, e fechando e tudo mais, e deixando um monte de gente desempregada por consequência. E aí, o interesse da sociedade que a empresa não vá à falência, não feche, e também o interesse público de uma empresa que está ligada a algo irregular, como foi levantada a possibilidade de fraude contábil. Sim. As pessoas que trabalham, elas não têm culpa da empresa estar numa situação complicada se foi colocada de forma fraudulenta, né? Mas também não pode deixar a empresa se safar porque está fazendo coisa errada. Existe um jogo ali, né? Existe uma balança que precisa ser equilibrada nesse sentido. Boa pergunta. Né? Você sabe que isso é chamado em finanças de moral hazard, né? Basicamente, traduzindo, é o risco moral. Então, você salva a empresa, mas você gera uma sinalização ruim. Qual é a sinalização ruim? Olha, tudo bem, se tiver alguma outra maquiagem contábil, fraude, né? Não sei se foi fraude, mas vamos supor que seja, algo do tipo, você está sinalizando de que, tudo bem, a justiça vai acabar te salvando, né? Como aconteceu, e aí tentaram ter esse cuidado, mas na prática não se deu muito, né? Durante a crise americana de 2008. Quer dizer, os bancos assumiram muito risco, os bancos de investimento, encarteirando aqueles títulos, né, hipotecários que tinham direito lá, os subprimes, dentro do seu balanço. E aí, quando houve toda a insolvência desses títulos, tinham bancos como o Lehman com eles dentro do seu balanço. E aí que mora o problema. Quer dizer, no final das contas, quem que salvou o sistema financeiro americano? Foi o Fed, né, que colocou lá uma quantidade enorme de dinheiro e acabou salvando para evitar uma catástrofe ainda maior. Só que tem este problema, você está sinalizando o quê para o mercado? Um risco moral. Olha, se alavanquem, né, podem assumir riscos muito mais do que vocês conseguem comportar, porque no final das contas o Fed vai dar um jeito, até porque esses bancos, se eles quebrarem, os efeitos para a sociedade são muito ruins. Então isso é um dilema clássico no mundo de finanças, que é o risco moral. Então, de fato, sem sombra de dúvida, se as lojas americanas fecharem as suas portas nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses, né, milhares de trabalhadores desempregados, você tem efeitos indiretos também. Por quê? Porque você tem toda uma cadeia produtiva ali, né? Você tem os fornecedores também. Os fornecedores dos fornecedores. Dos fornecedores, né? Então você tem todos o que a gente chama também de um nome bonito para falar stakeholders, né? Quer dizer, todos os envolvidos, fornecedores, clientes, bancos, instituições financeiras, funcionários, governo, né? Então todo mundo acaba saindo perdendo. Agora, acaba tendo esse problema do risco moral à sinalização. Como é que isso pode ser contornado, né? Tentam contornar. Você salva a empresa, mas você pune os administradores envolvidos diretamente no problema, né? Então,
se for comprovado, um fraude, etc. e tal, houve má fé, não houve e tal. Então, você pune quem se envolveu no problema, pune essas pessoas, mas salva a empresa. É uma maneira de você contornar esse risco moral. Só para deixar claro aqui, né, pune os envolvidos em ação fraudulenta, caso, obviamente, seja comprovado. A gente sempre fala aqui, né? Sim, hipoteticamente. Até porque não somos nós que estamos falando, né, Gani? Mas existe sim já investigação em curso, né, em várias instâncias. Não só na própria CVM, mas na justiça mesmo, a investigação de que se na polícia, na verdade, né, que a justiça não investiga, ela julga. Mas existe sim essa investigação sobre fraude. Né? Então, se houver, evidentemente, a comprovação de que houve fraude, e aí precisa não só ter a comprovação da fraude, mas a comprovação do conhecimento da fraude pelos controladores. Então, a grande pergunta é, poxa, tem lá 20 bi que, basicamente, né, que não apareceram no balanço, certo? E não está, o que indica, não está em outro lugar, não apareceu. Tá, não apareceu por quê? Né? Foi um erro? Dormiram no ponto, né? Então, por que não apareceu? Esse é o ponto, né? Não apareceu por algum motivo. Então, aí levanta-se a hipótese. Uma fraude, né? Então, então, dado que se foi uma fraude, então, a quem interessava? Quem fez a fraude? Quem sabia da fraude? E aí pune os envolvidos. Boa. Até porque, né, Gani, a gente viu... E eu acho que rapidinho, eu acho que é muito importante isso que você levantou, que é o seguinte, né? A gente não pode sair primeiro afirmando é fraude ou não é fraude, a gente tem que ter esse cuidado. E também as pessoas têm o direito de se defender, né? Elas devem também, claro, passar pelo devido processo legal. Elas têm direito à defesa e à ampla defesa, né? Agora, o que é inadmissível é o erro. O erro de 20 bi que não apareceu no balanço. Isso é inadmissível. Como assim? Né? Não aparece, né? Se é fraude, se foi um erro, mas isso não apareceu. Então isso é inadmissível e tem que ser apurado. Fala, Filipão. Não, eu ia comentar, Gani, até porque a empresa, né, a gente até noticiou isso aqui, a empresa distribuiu dividendos recordes, remuneração aos executivos recorde nos últimos anos também. Então, claro, são várias questões que agora começam a fazer um sentido nesse ambiente de inconsistência contábil. Fala, poxa, como que você consegue distribuir um dividendo recorde se você tem um caixa fragilizado, né? Como você consegue fazer uma remuneração gigante para os seus diretores se você tem um fluxo de caixa ali penalizado também. Então, coisas que empresarialmente, né, e você como analista também, né, Gani, não só economista, mas analista também, começa a ligar uma coisa com a outra e fala, poxa, é inconsistente com o que aconteceu, né? Quer dizer, foi tudo um conto de fadas, né? Quer dizer, esses dividendos, todas essas bônus, remunerações, elas foram feitas em algo que não era real, certo? E aí, como é que fica, né? Então, pessoas acabaram sendo beneficiadas à custa de pessoas que hoje estão aí com seus papéis prejudicadas. Boa. Gani, encerramos Americanas, podemos passar para o próximo assunto. Podemos, que é um assunto que vai agradar uma parte, é esse? Depois do intervalo. E uma parte não vai gostar muito, não. Eu acho que todo mundo vai gostar do assunto. Eu também acho. A gente vai falar bastante aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo então, Gani? Vamos para o intervalo. Na volta a gente segue com mais assuntos aqui. Antes de eu ir para o intervalo, deixa eu só dar um alô aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Rubão Dantas, o Helder, a Juan está por aqui também, a Rosimere, né? A Rosimere, o José Ragazzi está por aqui também, o Rogério Torres, a Paola, quem mais? Carlos Alberto de Oliveira, o Helder, eu já falei, o Kleber dos Santos, Rafael dos Santos, o Libertário Investidor,
Regis Andrade, acho que eu já falei também. O Peter Santana está por aqui, o Rui das Neves, o Eliel Scott. Todo mundo que nos acompanha, muito obrigado. Michel, o Manuel, o Jurídico CL, o Projeto Almães está por aqui também, Solador Tropeiro, enfim. Todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Afinal, estamos com mais de 462 mil inscritos e queremos sempre mais inscritos para nossa mensagem, para nossa conversa aqui poder chegar cada vez mais pessoas. Então eu vou para um rápido intervalo agora e na volta mais Alan Gani, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o BMC Market ao vivo nessa quinta-feira, 19 de janeiro, agora são 2 horas e 47 minutos. Fazer uma retificação aqui, o projeto Almais está aqui com a gente. Ele falou, Felipe, é Almais, não é Almães. Tá bom, Almais. Valeu, obrigado por estar com a gente. Também o Edson Araújo, o Solador Tropeiro, o Michel Foquiera, tá por aqui também. E o Peter Santana, que descobriu o enigma musical aqui. Eu não estava cantando o Peter Santana, mas na hora que eu falei essa frase, também me veio à mente o trecho dessa música. Deixa eu falar sobre esse assunto. Ô Gani, antes da gente trazer o nosso, o que a gente chama sonora aqui no jornalismo televisivo, mas nada mais do que a pessoa falando, a entrevista, o depoimento, o discurso, né? A gente fala de sonora. A gente vai falar do presidente Lula, que ontem comentou sobre independência do Banco Central e também sobre taxa de juros e inflação. Certo. E aí, hoje pela manhã, a gente conversou sobre implicações dessa fala, implicações para o mercado financeiro, para os investidores, para uma cautela, talvez, para o mercado de capitais. E aí se imaginava que ele tinha falado aquelas coisas justamente lá para a Globo News e tudo bem. Agora, Lula falou novamente sobre esta situação. Então, Gani, vamos ouvir o que o presidente Lula falou? Ele falou agora há pouco num encontro com reitores de universidades federais. Então, vamos ouvir que ele falou novamente sobre o mercado financeiro, juros e inflação. Vamos ouvir o presidente Lula. Mas a Embrapa também tem que dar um salto de qualidade. Por isso, Rui, ela precisa ter dinheiro. E dinheiro para investimento. E nós precisamos aprender uma lógica. Eu estou dizendo isso todo dia. Talvez alguns companheiros meus ligados à economia não gostem, mas eu digo todo dia. Você não pode falar em educação que as pessoas falam é gasto. Você não pode falar em saúde que as pessoas falam é gasto.
Você não pode falar em urbanização de favela, que é gasto. Você não pode falar em construir casa, que é gasto. A única coisa que não é tida como gasto por essa gente do mercado é o pagamento de juros da dívida. Eles acham que isso é investimento. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juro. Não é verdade? Por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que o juro está 13,5%? Qual é a lógica? Qual é a lógica da desconfiança que o mercado tem de tudo que a gente fala de investimento? Eu não vejo essa gente falar uma vez em dívida social. Nós temos uma dívida social de 500 anos com esse povo. Isso aí, ouvimos o presidente Lula e eu já chamo o Gani aqui, Alan Gani, para a conversa. Gani, então o presidente falou que tudo para o mercado financeiro é gasto, o que é investimento é o pagamento do juro da dívida. Alan Gani. É barbaridade atrás de barbaridade o que o Lula falou. Um completo desconhecimento, assim, até fere o que foi o próprio primeiro mandato do Lula. Muita barbaridade que ele falou. A começar, por que os juros são tão altos no Brasil? Os juros são tão altos no Brasil porque há irresponsabilidade fiscal, porque historicamente o Estado gastador, o Estado brasileiro é um Estado altamente gastador. A gente paga juros altos porque o credor, ele fala assim, peraí, esse governo é tão endividado e gasta tanto, e esse Estado é tão inchado, que eu vou exigir juros altos para emprestar dinheiro para o governo. Ô Lula, se você pode emitir títulos públicos a zero, você pode fazer isso. Falar, lancei um título público e paga zero, que é o que você está propondo. Né? Quando você fala ali, o juro poderia ser zero, o Banco Central poderia... bote um título a zero, um título público. Sabe quantos credores, sabe quanto você vai conseguir captar? Zero. Zero. Por quê? Porque os juros hoje, num título pré-fixado, com vencimento em 2026, está 12,75, porque o mercado topa emprestar por o governo a 12,75. E se o governo fizer a lição de casa, controlar a inflação, controlar os seus gastos, o mercado topa emprestar numa taxa menor. Essa lógica, Lula, vale para o governo, vale para uma empresa e vale para a pessoa física. E quem o apoia, mesmo o apoiando, acaba usando essa lógica em qualquer tipo de empréstimo. Todo mundo faz isso, porque essa é uma lógica universal, é uma lógica racional. Você cobra mais juros de quem gasta mais, você cobra mais juros se a inflação está mais alta, você cobra menos juros de quem é um bom credor, um bom devedor, de quem gasta menos. Você cobra menos juros se a inflação está menor. Os juros é uma consequência. Os juros não é uma decisão administrativa. É impressionante que o senhor ficou 8 anos na presidência e não tenha entendido isso. E digo mais, no seu governo, no primeiro mandato, a Selic batia 26%. Ué, então por que você não colocou a zero? E o Banco Central não era independente naquela época. O Banco Central independente é uma conquista da sociedade brasileira, justamente para não cair nesse tipo de discurso populista, ultrapassado. E mais do que isso, então, o pagamento de juros é investimento? Que bobagem é essa? De pagamento de juros é despesa, não é investimento, é despesa. E pagamos muitos juros por conta de irresponsabilidades fiscais feitas no passado, principalmente no governo Dilma, porque teve que ter um ajuste das contas públicas desde o governo Temer, passando pelo Bolsonaro, né? É doloroso na sociedade brasileira, quando houve a inversão do superávit primário de 0,5% do PIB positivo para menos 1,5% negativo. Se a gente fizer uma relação entre o crescimento econômico, duas quedas de pandemia que o Brasil teve, 3,5% e 3,5% do PIB, grosso modo falando, com a parte fiscal, tá ali, a relação é clara. Governo que age com irresponsabilidade fiscal,
acaba gerando problema de crescimento econômico. Né? Não é porque o mercado é punitivo. E sabe quem vai pagar a conta? O mais pobre, porque juros altos é o mais pobre que paga, que é uma consequência, inflação alta é o mais pobre que acaba pagando. O que o senhor quer? Que a gente não dê um calote nos credores? Aí a gente vai para a Argentina a passos largos, né? Quer dizer, se tiver um calote, porque daí você não consegue dinheiro para mais nada. A situação fiscal do Brasil, ela é delicada, é isso que o senhor ainda não entendeu. Você precisa entender isso. A gente está no limite, a gente fez uma lição de casa, entregamos superávit primário após... praticamente 8 anos a gente entrega superávit primário, fizemos a lição de casa, dívida pública menos de 80%, mas tem que cair mais. O que é saudável é 2% do PIB de superávit primário. E você está com mentalidade de gasto. 12,75, de acordo com o teu discurso, tá bom demais. Porque na minha percepção era para esse juro pré tá 14, para o dólar tá mais alto. Mas, enfim, isso a gente deixa para uma próxima conversa. Ô Gani, até a gente ficar monitorando, né, como você bem falou, os juros futuros abrindo é quando está subindo, né? Está subindo. Pô, então, falei certo. Abrindo, perfeito. No registro da torneira. Já tudo disso daí, Felipe. Os juros estão abrindo, né, 0,7 o 24, 1,4 o 25, e aí sucessivamente chegando até 1,90 lá 2029, 2030, né? Os juros mais longos. E aí, até mesmo, Gani, contribuindo com essa fala sua aí, porque o mercado acabou ficando um pouco pé atrás, né? Exatamente. Porque, olha só, o Tesouro Nacional, hoje, quinta-feira, Cabral não está aqui, mas tá nos ouvindo certamente. A gente fala de leilão de títulos públicos, toda quinta, toda terça, são leilões. E o que o Tesouro Nacional fez? Reduziu o volume de títulos oferecido no leilão semanal de hoje, quinta-feira, dos pré-fixados, para evitar o quê? Pagamento de taxas elevadas e referendar o pessimismo do mercado. O Tesouro ofereceu 430 milhões nos papéis, foi 96% menos do que o oferecido na semana passada. E aí não colocou papel curto para negócio. O abril de 24, que já tinha indicação de taxa de mais de 13%, 13,5%. Né? E aí eu estava até vendo algumas reflexões sobre essa movimentação do Tesouro Nacional, de tentar dar uma segurada para não estourar, para não abrir mais juro. O Sérgio Machado, que está sempre aqui com a gente, ele falou, o Tesouro está certo de não botar lenha na fogueira, né? Porque se o Tesouro abre negociação, o juro dispara mais ainda e aí o mercado pode ficar um pouco mais pessimista, né, Gani? Pois é, o Tesouro tendo que fazer o trabalho, está tendo aí que fazer algum tipo de trabalho, né, diante dessa fala que foi desastrosa do Lula, né? O que ele ganha com isso? Porque isso acaba ferindo o seu próprio governo, né? O que é muito difícil as pessoas entenderem é o seguinte, preço você não controla. Preço é uma resultante de algum equilíbrio, de alguma força. Não é uma decisão administrativa, né? Uma decisão se a pessoa tem bom coração ou não. Preço é resultante. Salário real pago, salário é preço. Preço da mão de obra é uma resultante. Taxa de juros é preço, é uma resultante. Então, os juros são tão elevados no Brasil por alguma razão. Né? É uma resultante. Eu deixo aqui um trecho, eu sei até porque eu passo isso em aula. Assistam uma entrevista do Gustavo Franco no Roda Viva, de 2015, e eu falo exatamente 1 hora de entrevista, cravado. Pula lá, vai em 1 hora a pergunta do professor, esqueci o nome dele, acho que Fábio, enfim, faz uma pergunta. E ali o Gustavo Franco dá uma aula do porquê que os juros é tão elevado no Brasil. Então é uma resultante, né? Qual que é o sonho do Tesouro? Você acha que o Tesouro não gostaria de captar trilhões de reais a uma taxa de 1%, 0,5%? Ué, por que ele não faz isso? Se ele faz parte do governo. Ele não faz porque ele não consegue. É tão simples quanto isso. Porque não dá para fazer isso, porque ninguém vai emprestar. Por que os Estados Unidos
há pouco tempo conseguiam se financiar, lançar títulos pagando 0,5% por 10 anos. Porque os Estados Unidos conseguem. Só que chegou num momento que não conseguia mais. Por quê? Porque a inflação se tornou um problema elevada, o Banco Central teve que subir juros e aí o Tesouro agora coloca títulos próximo de 4,5% por 10 anos. Até nos Estados Unidos. É isso. Boa. Ô Gani, só para te ajudar aqui, né, que é rápido, no gatilho, professor da PUC e da FGV, Fábio Galo. Fábio Galo. Se for exatamente uma mesmo. Hora... É ele mesmo. É que são 59 minutos e 23 segundos. Próxima vez eu vou falar isso, 59 e 23. Ô Gani, último ponto aqui que eu queria abordar contigo, até mesmo por conta do nosso tempo que já está se esvaindo, eu queria só entender um pouquinho mais a sua percepção sobre este trecho da fala do Lula. Ele falou sobre o Banco Central independente e tudo mais, a gente poderia nem ter juros. Eu imagino, e aí eu tô dando o benefício da dúvida ao presidente, como ele falou ontem sobre a questão do juro real ser muito alto, eu imagino que ele esteja falando nem precisaria ter juro real. Não é que não ter juro, porque não ter juro a gente sabe que impossível não ter juro, né? Todo mundo tem juro, todos os países têm juro, todo mundo trabalha com uma taxa de juros. Não tem incentivo nenhum para empréstimo. Mesmo no mundo sem risco, sem inflação, haveria juros. Certo. Então eu imagino que ele fala não ter juro real. E aí a minha pergunta vai nesse sentido do juro real, obviamente. Diminuir o juro real por meio, obviamente, da política monetária, queda de juro e tudo mais. É possível, ok, a gente não precisa mesmo ter um juro real tão grande do jeito que a gente tem, já que a inflação está em 7 e pouco e o juro está quase 14, e essa diferença do juro real não é muito grande. O que ele está falando é o seguinte, tudo bem, a taxa a Selic acaba estando num patamar muito elevado, né? O que acaba influenciando as taxas dos títulos públicos. A taxa de um título público é uma expectativa futura da taxa Selic, tá? mais um prêmio de risco. Tá? Só que assim, a taxa Selic está no patamar que ela está porque a inflação ela foi elevada. E veja, eu acredito, Felipe, que foi acertada a decisão do Banco Central. O Brasil fecha 2022 com uma inflação menor do que os Estados Unidos, menor do que a zona do euro. Em parte porque a política monetária aqui, ela foi feita da maneira correta e a gente saiu na frente nesse processo. Esqueça o Bolsonaro. A gente está falando de um Banco Central independente, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então a política monetária, ela foi acertada, né, nesse período. Agora, o ponto tudo bem, talvez a Selic poderia ser um pouco menor, né? Cabe essa discussão. Mas do jeito que é colocado ali, parece que não, olha, os juros está muito elevado para beneficiar o mercado financeiro. Não, esse juros ele precisou ser elevado para conter a inflação. Né? E, além do que, não é só o efeito Selic, você tem prêmio de risco aí embutido também nos títulos públicos. Né? Se você acaba com a independência do Banco Central, você sabe o que vai acontecer com a taxa de juros? Explode mais ainda. Porque o que garante ainda uma blindagem em relação a um populismo do lado monetário é justamente o Banco Central independente. Para a política monetária ela fazer mais efeito e a gente não precisar de um juros tão altos, sabe o que a gente tem que fazer? Política fiscal contracionista. O que é política fiscal contracionista? Você pode fazer de dois jeitos. Ou aumenta imposto ou reduz o gasto. Só que o aumento... ou você aumenta imposto ou você reduz o gasto. Né? Aonde que teria muito mais efeito? A redução do gasto público. Aí sim, se o governo reduz o gasto público, aquele gasto desnecessário, que se fala aí que dá para economizar de 400 a 800 bilhões de reais, dependendo aí de como é feita essa conta. A política monetária vai fazer mais efeito. Significa que aquela dose de taxa de juros pode ser um pouco menor.
Mas pode ser um pouco menor, não porque o Banco Central tem que colocar ali uma dose menor, porque ele tem mau coração, mas porque o governo federal tem que fazer a parte dele em reduzir o gasto público. Até agora, desde o início do mandato, a gente não viu uma sequer sinalização no comprometimento da redução do gasto público. Boa. Ô Gani, só agora sim ou não, rapidinho, por causa do tempo, o Lisboa Luque falou o seguinte: a meu ver, Lula vai tentar baixar os juros na marra, e aí isso beneficia varejo e construção civil. Isso pode acontecer? Pode, se ele usar, hoje está mais blindado, pode, ele tem limitações, uma boa pergunta que ele fez usando o BNDES, né? Foi o que foi feito durante o mandato dele. Como é que era feita essa operação no BNDES? De onde vem o dinheiro do BNDES? Títulos do Tesouro, repasse do Tesouro, títulos do Tesouro que são emitidos e a sociedade está comprando, pagando o Tesouro repassa para o BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Só que o BNDES ele empresta numa taxa bem menor do que a taxa de mercado, né? Então você consegue beneficiar alguns grupos empresariais, né? Os amigos do rei ali, com taxas mais atrativas, né? Só que durante o governo Temer houve uma mudança aí na TJLP, passando a CTLP e colocando um piso para essa taxa, impedindo de taxas artificialmente muito baixas. Porque o BNDES empresta ali numa taxa muito baixa, só que o camarada ali, ele pega dinheiro no banco, né? E não é todo mundo que tem acesso ao BNDES. E a política monetária perde eficácia porque tem um BNDES emprestando a uma taxa subsidiada muito baixa. Essa taxa menor, não se enganem, essa taxa menor, ela é emprestada, alguém banca. Como é que o Tesouro está captando a 13,75 e vai emprestar 7, por exemplo? Alguém está fechando essa conta. Quem? O contribuinte. Numa conta chamada equalização fiscal. No final das contas, somos nós pagando sempre a conta. E pelo horário, Gani, eu não vou falar que não tem almoço grátis, eu vou falar que não tem café da tarde grátis. E eu não almocei hoje, fui direto. Hoje foi uma maratona, foi de manhã, depois gravação de podcast, e aí agora à tarde, aí tem reunião agora com o cliente. É assim. E o pessoal achando que televisão é glamour. É o chamado jejum intermitente. É isso aí. Valeu, Gani. Valeu, Felipe. Obrigado. Até amanhã. Tchau. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o nosso BMC Market e volta amanhã, a partir das 2 da tarde, repercutindo os principais destaques do mercado financeiro e contando, evidentemente, com a sua participação aqui no nosso chat. Você fica agora, você com dinheiro, Felipe Ferreira já está chegando por aqui e logo depois Débora Oliveira e Gabriel Monteiro fechando o mercado no Top News. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. We'll be right back.